E aí, meus caros alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de AVR. Eu sou o professor Rodrigo Resch e esse é o último periférico que nós vamos tratar aqui nesse curso. Isso não significa que eu não vou postar aí outros vídeos comentando sobre outros periféricos, tá bom? Mas, a princípio, para a gente conseguir fechar esse curso, eu vou falar um pouquinho de comunicação serial. Eu não deixei esse periférico por último por ele ser o mais complexo, nem nada disso. É um periférico relativamente simples, mas ele é muito bacana quando a gente integra com os outros periféricos que nós já vimos. Então foi por isso que eu acabei deixando ele por último. A gente pode, por exemplo, enviar informações para o computador ou para outro dispositivo de entradas analógicas, utilizando timers como disparos, fazer controle de periféricos no microcontrolador via uma interface visual do computador, tá bom? Então acho que fica bem bacana e fecha bem o curso utilizando esse tipo de recurso. Então vamos lá. A comunicação serial que nós vamos trabalhar, ela faz parte de um periférico do microcontrolador chamado USART. Esse nome significa Universal Synchronous and Asynchronous Receiver and Transmitter, tá? Significa que nós temos um periférico que trabalha com uma transmissão e recepção tanto síncrona quanto assíncrona. Bom, mas que raio que é esse negócio de síncrono e assíncrono? Então, seguindo o esquema das aulas anteriores, esse primeiro vídeo eu vou simplesmente falar com vocês da comunicação serial de uma forma geral e no próximo a gente vem falando dele dentro do AVR. Então, bora lá. Uma comunicação serial de uma forma clara e objetiva, galera, é o seguinte: nós fazemos uma transmissão de dados por meio aí de poucos fios, falando da parte de hardware. E ela é feita com poucos fios porque é feita uma transmissão bit por bit de um dispositivo para o outro, tá certo? E aí vem uma diferença com relação a síncrono e assíncrono. Quando nós temos um tipo de transmissão assíncrona, significa que nós só temos vias físicas de comunicação, tá ok? Então eu tenho uma via, por exemplo, de transmissão e uma outra via de recepção, mas que elas são enviadas e recebidas de forma assíncrona, ou seja, apenas com um tempo pré-determinado em cada um dos dois dispositivos. Isso implica que os dois dispositivos precisam estar trabalhando na mesma frequência, tá certo? Na mesma velocidade. E eu vou mostrar para vocês. Isso aqui se chama baud rate, tá certo? Com relação a uma comunicação síncrona, a gente já está falando de uma comunicação que, além dos fios físicos aqui de dados, recepção e transmissão, nós temos um outro fio de clock. E esse outro fio de clock, ele sincroniza a mensagem, ou seja, a cada pulso que tem no clock, eu envio um bit de transmissão de um dispositivo para o outro. Basicamente, a diferença é essa. Então, aqui tem um exemplo de um esquema de uma comunicação assíncrona, onde nós temos os pinos de recepção, chamados aí de RX, e de transmissão, chamados de TX. E esses pinos, eles são responsáveis por fazer a comunicação entre os dois dispositivos. Nota que aqui nós só temos 3 fios, nenhum deles é responsável por clock, por sincronia, nem nada disso, tá certo? Enquanto que aqui embaixo eu tenho um exemplo de comunicação síncrona e nós temos um fio de dados e um outro fio de clock. Nesse caso, nós temos um bit transmitido a cada borda de subida do clock, ok? Eu fiz uma pequena animação aqui no PowerPoint para tentar resumir um pouquinho disso aí e vocês entenderem um pouquinho melhor. Deixa eu abrir a apresentação. Eu tenho 2 dispositivos, tá? E esses 2 dispositivos eles estão ligados aí por 3 fios. Um fio de referência, que é o GND, isso obrigatoriamente a gente tem que ter, e 2 fios de comunicação. Quando nós temos uma comunicação dupla, ou seja, eu posso enviar de um dispositivo e ao mesmo tempo receber do outro, nós falamos que essa é uma comunicação full duplex. Existem também comunicações
onde eu só tenho um fio de dados, que ora se comporta como transmissão e ora se comporta como recepção. E aí nós chamamos de comunicação half duplex. Porém, isso aí é história para um outro vídeo, tá? Senão a gente vai ficar falando muito tempo sobre os conceitos de comunicação e vamos fugir aí do foco, que é o microcontrolador. Como que funciona? Vamos dizer que o dispositivo A precisa enviar essa informação aqui para o dispositivo B, ok? Essa informação ela é armazenada dentro do dispositivo, num bloquinho de transmissão, num componente que você deve conhecer muito bem, que é o registrador de deslocamento. E a cada pulso que é dado por um gerador de clock interno desse dispositivo, ele transmite um bit daqui para cá, tá certo? Mais ou menos dessa forma, ó. É um registrador de deslocamento, então ele vai pegar o primeiro bit aqui menos significativo e colocar na linha de transmissão. Isso implica que o nosso número inteiro deslocou um bit para a direita e ele transmite esse bit para o dispositivo B. Feito isso, ele coloca na linha de transmissão outro bit e transmite para o dispositivo B. Note que a cada transmissão, o número daqui, né, o dado a ser transmitido, ele está deslocando para a direita até que ele termina a transmissão inteira. Ó. Quer ver? Estamos finalizando aqui o último bit. Meu registrador de deslocamento já está vazio, ou seja, não tem mais bit nenhum para receber. E eu recebi todos eles em um outro registrador de deslocamento que fica no dispositivo receptor, que nesse caso é o dispositivo B. Quando eu recebo todos os bits, para que ele informe que a mensagem foi transmitida completamente, é enviado um outro bit chamado stop bit. Quando esse stop bit ele é enviado do dispositivo de transmissão para o dispositivo de recepção, essa informação que está no registrador de deslocamento de recepção, ele vai parar num buffer. Esse buffer nada mais é do que um armazenamento temporário para a informação que a gente acabou de receber. E por que eu tenho que ter um armazenamento temporário? Isso aqui acontece de uma forma muito rápida, ou seja, eu preciso ter um lugarzinho ali reservado para guardar o valor, porque eu posso agora, a partir desse momento que eu já gravei esse buffer, esse valor no buffer, eu já posso receber uma outra informação por essa linha de transmissão, ok? Portanto, a gente tem isso aqui. Em alguns microcontroladores, esse buffer aqui ele é de simplesmente 1 byte. E isso acaba sendo meio perigoso e você tem que garantir que leu todas as informações para que a próxima seja armazenada no buffer. O AVR, por exemplo, ele tem um buffer de 2 camadas. Isso significa que eu posso armazenar até 2 bytes no buffer e receber um terceiro byte ao mesmo tempo. E toda vez que eu fazer a leitura de um buffer, eu libero o espaço dele para uma outra informação. Basicamente é isso. Além disso, aquele clock, né, aqueles pulsos que eu comentei com vocês, que são gerados para fazer a transmissão de um dado, é chamado de baud rate. E a unidade dele, a gente fala que é bits por segundo. O que isso significa na prática, galera? Como ele é assíncrono, eu não tenho um fio de clock aqui interligando os dois para sincronizar as informações, eu preciso garantir que a velocidade que esse cara aqui está transmitindo seja muito parecida ou idêntica à velocidade que esse aqui está recebendo. E isso vai eliminar aí o número de perdas de dados, tá certo? Se eu coloco, por exemplo, ó, aqui tem um exemplo muito claro. Se eu coloco para transmissão um baud rate aí de 9.600 bits por segundo, significa, na prática, que cada bitzinho está sendo transmitido aqui a cada 104 microsegundos. Só que, se do outro lado eu falei que o baud rate que está sendo a transmissão é de 19.200 bits por segundo, significa que esse cara aqui está aguardando cada bit a cada 52 microsegundos. O que vai acontecer na prática? Esse cara vai aguardar 52 microsegundos. O bit não chegou, ele vai pensar que ocorreu um erro de transmissão e vai gerar um erro de transmissão no registrador de status da comunicação serial do componente USART. Parece um pouco complicado isso, mas não é.
basta a gente sempre definir os dois com o mesmo baud rate, que dificilmente teremos problemas de transmissão. Não existe nada perfeito, então pode ocorrer um erro de transmissão, mas a porcentagem, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é muito pequena, é muito baixa, perto do que poderia acontecer com baud rates diferentes. Beleza? Agora, voltando lá para a aula, para o arquivo em PDF, vamos continuar aqui. Ó. Eu tenho mais dois tipos de comunicação serial que são bem comuns, tá? Que é o caso da comunicação SPI e o caso da comunicação I2C. Eu vou explicar rapidamente aqui, mas como não é o foco dessa aula, então vai ficar bem geral aí mesmo, tá certo? A comunicação I2C, nós temos aí dois fios, que é o pino de dados e o pino de clock. Esse pino de dados, numa comunicação I2C, ele é bidirecional. Isso implica que, esse tipo de comunicação ele é um pouquinho mais lento, mas, em contrapartida, nós utilizamos apenas duas vias. E como que funciona na prática com relação à ligação, né? Como que eu sei qual é escravo, né? Qual componente que eu estou fazendo a comunicação? Por um endereço que é enviado pela própria linha de dados. Por exemplo, eu tenho o meu mestre aqui, ó. Meu mestre quer falar com esse primeiro periférico. Ele manda o endereço, onde os dois periféricos recebem esse endereço, e depois manda um dado. Quando ele manda o dado, apenas o periférico que tem aquele endereço que ele enviou antes vai receber aquele dado. Ok? Então, basicamente, é para isso que serve, né? É assim que funciona uma comunicação I2C. Lembrando que é um tipo de comunicação muito útil, né? Muito comum para componentes e sensores que ficam próximos do microcontrolador. Não é o tipo de comunicação feita para grandes distâncias. Apesar de que existem algumas técnicas, algumas pessoas usam para trabalhar aí com distâncias um pouquinho maiores, mas não é tão comum. Tá? Distâncias maiores a gente costuma usar a comunicação assíncrona, é o mais comum. E o outro tipo de comunicação síncrona que nós temos é o SPI, que é o Serial Peripheral Interface. Acabei não falando o que significa I2C, é Integrated Circuit. Voltando aqui para o SPI, ela tem um número de fios um pouco maior do que a comunicação I2C. Apesar dela ser síncrona, né, ela ter aqui um fio de clock, como vocês podem ver, ela tem dois fios aqui de comunicação de dados, que é Master Output Slave Input e Master Input Slave Output. É como se fosse o RX-TX aí, com outro nome, até porque a comunicação é feita de uma forma um pouquinho diferente, utilizando registradores de deslocamento, mas isso não vem ao caso agora. A grande diferença com relação à comunicação I2C, pessoal, é que aqui não tem endereços nos periféricos. O que nós temos são pinos de controle, tá? Que é Slave Select. Esses pinos eles precisam estar ligados em pinos do microcontrolador e a gente vai sempre habilitar esse pino quando queremos mandar uma determinada informação. Digamos que eu quero mandar uma informação para o periférico 2, aqui para o escravo 2. Eu habilito o Slave Select dele e mando uma informação no barramento de dados. Certo? Então, resumidamente, aí, essa é a diferença entre o I2C e o SPI, que nós não vamos tratar nessa aula. Ok? Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria falar para vocês nessa primeira aula, algo mais geral. E na próxima aula a gente começa a falar um pouquinho sobre a comunicação serial interna, aí, né? O componente, o USART do próprio AVR. Tudo bem? Até mais!